Militares nas escolas. Governo federal decide replicar modelo de gestão compartilhada do GDF em todo o país. Imigração ilegal. 10 pessoas foram presas no aeroporto JK, acusadas de um esquema que usava crianças para entrar nos Estados Unidos. Abuso de autoridade. Bolsonaro veta 19 artigos e cabe ao Congresso Nacional agora manter ou não a decisão do presidente. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O governo federal lançou um projeto de militarização nas escolas públicas do país. É o mesmo modelo de gestão compartilhada que começou aqui no DF com o governo ibanês. A presença dos militares, inclusive, tem sido notícia reiteradamente por aqui. 9 escolas adotaram um novo modelo até agora. Até 2023, o governo federal pretende implementar 216 escolas cívico-militares em todo o país. Serão 54 por ano. Estados podem indicar entre os dias 6 e 27 de setembro 2 escolas para receber o projeto já no primeiro semestre letivo do ano que vem. As escolas precisam ter de 500 a 1.000 alunos do 6º ao 9º ano, do fundamental ou do ensino médio. O presidente Jair Bolsonaro defendeu o novo modelo de ensino para mudar a realidade brasileira. Por que a tendência, nessas escolas militarizadas é dar certo? Sem querer desmerecer ou dizer que as outras não dão certo. Também dão certo. Mas uma taxa muito maior nas militarizadas. Por quê? Tem disciplina. O modelo de gestão compartilhada começou aqui no Distrito Federal, no governo ibanês. A proposta prevê que a comunidade decida em votação se aceita ou não o modelo, ou seja, a adesão seria voluntária. Mas mesmo diante da recusa de 2 escolas, o GISO na Asa Norte e o Colégio 407 de Samambaia, o governador ibanês chegou a dizer que ia impor o regime, o que provocou embates e resultou na saída do então secretário de Educação, Rafael Parente, em meados de agosto, que não concordou com a imposição. Assumiu o cargo João Ferraz. Após a polêmica, Ibanês voltou atrás e disse que aceitaria que o GISNO ficasse de fora, mas com a nova votação vai ser feita em Samambaia por causa dos recentes casos de violência. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro parabenizou Ibanês pela implementação da proposta aqui na capital do país e chegou a dizer que o governador deveria se impor o modelo nas escolas que não aceitaram. Temos aqui a presença física do nosso governador DF, Ibanês. Parabéns, governador, com essa proposta. Vi que alguns bairros tiveram votação e não aceitaram. Me desculpa, não tem que aceitar não, tem que impor. Mas, apesar do conselho, o governador ibanês disse que a suspensão do modelo no GISNO está mantida. A fala do presidente também contradiz com a proposta do governo federal. De acordo com o projeto, a adesão das escolas públicas ao modelo é voluntária e prevê a realização de consultas públicas junto à população. Devem ser contratados militares da reserva por meio de processo seletivo, para que a gestão seja compartilhada nas unidades de ensino. A duração mínima do programa é de 2 anos, prorrogável por até 10. O acordo pode ser cancelado a qualquer momento. Os profissionais vão ganhar 30% da remuneração que recebiam antes de se aposentar. Os militares vão atuar nas questões disciplinares, administrativas e na organização do ambiente escolar. Já a parte pedagógica continua a cargo dos professores. E aqui com a gente, Cláudio Humberto, boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Tanto o modelo daqui do Distrito Federal, que está sendo aí, serve de base para esse modelo anunciado pelo governo federal, a proposta diz que cabe à comunidade escolar decidir, fazer inclusive uma eleição. Essa decisão deve ser respeitada? Deve ser voluntária mesmo, né? Eu acho que sim, se é feita a consulta, deve-se respeitar o resultado da consulta, a manifestação ali no voto. Agora, o problema é que a gente precisa esclarecer 2 coisas. Primeiro, o projeto de Brasília é um pouco diferente, é até melhor do que o projeto nacional. O projeto de Brasília prevê a gestão compartilhada com policiais militares da escola. E, olha, são dezenas, o governador me disse ontem, são dezenas de pedidos de escolas insistentemente para apressar o processo de implantação dessa gestão compartilhada. Sobretudo porque são escolas em regiões degradadas, escolas de comunidades que estão ali, vivem os pais, não é? E os professores e os funcionários das escolas, todos vivem permanentemente apreensivos com o avanço da criminalidade. É a criminalidade batendo a porta e invadindo as escolas. São os criminosos vendendo drogas dentro das escolas. É inadmissível. É inadmissível uma coisa como essa, né? E uma maneira de se evitar isso é a presença de policiais militares, não apenas para isso, para intimidar
a aproximação desses bandidos, mas também para ajudar no processo pedagógico, participando de atividades que lhes são caras, né? Como, por exemplo, civismo, aulas de civismo. Você vai nas escolas, as crianças nem sequer sabem da existência de símbolos nacionais, né? Identificam rapidamente o escudo do Botafogo, até porque é o mais bonito, o do Flamengo, do Corinthians, né? Mas símbolos nacionais não. Então é um bom projeto, o projeto deve ser mesmo implantado, é desejável que isso aconteça. Agora, tem que parar de chamar isso de militarização. É uma maneira de se estigmatizar o projeto e isso é muito ruim para todo mundo. E olha, o presidente Bolsonaro sancionou a lei de abuso de autoridade com vetos em 19 dos 45 artigos. Agora, o Congresso vai decidir se mantém ou derruba as mudanças. O tema é polêmico porque criminaliza eventuais excessos cometidos por policiais, juízes e até promotores. O presidente fez vetos em 19 dos 45 artigos da lei de abuso de autoridade. Os principais são os seguintes: algemas. Permanece a autorização de uso em presos ou suspeitos quando a polícia achar necessário. Caiu a proibição a policiais ou militares que tenham sido condenados por abuso de autoridade de exercer atividades no mesmo município onde moram ou trabalham as alegadas vítimas. Agentes públicos também não serão responsabilizados pelo uso indevido de imagem ou vídeo de investigados. Não há mais a obrigatoriedade de que policiais se identifiquem aos presos. E não haverá punição para a mobilização de pessoal, viaturas e armamento, que o texto aprovado no Congresso classificava como ostensiva e desproporcional. Um dos pontos que mais desagradavam o Ministério Público e que acabou vetado pelo presidente criminalizava o chamado flagrante preparado, em que a polícia instiga um investigado a praticar um crime para então prendê-lo. Na avaliação de procuradores, a proibição dificultaria prisões em casos de corrupção, já que o suspeito poderia alegar que a cena foi forjada. Agora os vetos seguem para o Congresso, que tem a palavra final. São necessários 257 dos 513 deputados e 41 dos 81 senadores para que os parlamentares derrubem o que foi determinado pelo presidente. A grande preocupação aqui no Planalto é que a votação é secreta. Sem a pressão do eleitorado, até mesmo aliados podem impor uma derrota ao governo. Não estou afrontando o parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares de veta tudo. Não sou radical, mas devemos construir algo que possa, sim, fazer o Brasil ser diferente na frente. Ministros ressaltaram que a decisão de Bolsonaro foi técnica. Ele se reuniu nesta quarta com Sérgio Moro, da Justiça, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, André Mendonça, da Advocacia Geral e Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência. A lei foi analisada ponto a ponto. Nós queremos combater o abuso de autoridade, mas não podemos botar um remédio excessivamente forte, de modo que venha matar o paciente. Ainda não há data para que o Congresso examine os vetos. Pois é, Cláudio, um assunto importante, polêmico, cabe agora aos deputados e senadores fazerem essa análise com relação aos vetos, né? Olha, eu não apostaria um centavo furado na manutenção desses vetos do presidente na sessão do Congresso Nacional, que, aliás, será votação aberta. O voto era secreto até a promulgação da PEC 76, que acabou com isso. Mas, apesar dessa contingência, dessa dificuldade, o fato é que esse projeto, o projeto original que foi vetado, 36 vetos em 19 artigos, representa uma questão consensual entre deputados e senadores. O projeto, que teve uma má origem, ele foi proposto com o objetivo mesmo de intimidar investigadores e também magistrados, ele foi muito melhorado e hoje é defendido, inclusive, por juristas sérios, como também há juristas sérios que o criticam. Mas, olha, do ponto de vista político, o governo não tem chance. Eu tenho a impressão que os vetos serão derrubados, talvez todos eles.
todos os vetos Nossa. venham a ser derrubados. E não tem data ainda, né, para essa data. eleição. Pois é. E começa hoje a Semana do Brasil, anunciada pelo governo federal como a Black Friday brasileira. Aqui no Distrito Federal, a ideia do comércio foi trazer de volta a Liquida DF, que não acontece há 5 anos, não acontecia há 5 anos. Será que está valendo a pena? É o que a gente vai saber agora ao vivo com a Natália Pazzi. Oi, Natália, tudo bem? Boa tarde. Já fez suas comprinhas por aí? Boa tarde, Renata, a todos que acompanham o Band Cidade. Eu ainda não fiz as minhas comprinhas, mas para quem gosta, então, de ir às compras, de ir ao shopping, esse é o momento certo, porque os lojistas estão oferecendo descontos de 20% a 70%. Esse evento, ele vai de hoje até o próximo dia 15 de setembro. E a novidade deste ano aí do Liquida DF, do retorno do Liquida DF, é que ele é totalmente digital. Ou seja, o consumidor vai poder ter acesso na palma da mão, no celular, de um aplicativo chamado Wink. E nesse aplicativo ele vai ter acesso a todas as promoções dos lojistas que estão cadastrados no Liquida DF e vai poder também então cadastrar cupons para fazer parte aí, para participar de sorteio de prêmios. Tem até carro sendo sorteado aí para quem cadastrar esses cupons para esse evento, para esse Liquida DF que vai de hoje até o próximo dia 15 de setembro, oferecendo descontos aí de 20% a 70% para o consumidor. E a estimativa, Renata, é que esse evento, o retorno do Liquida DF, movimente a economia do DF, aqui do Distrito Federal, em até 40%. Então, os lojistas saem ganhando, o governo sai ganhando e, claro, o consumidor em primeiro lugar. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Natália, muito obrigada. Boa tarde para você. Menos de uma semana depois do Superior Tribunal de Justiça dar permissão para a construção da quadra 500 no Sudoeste, máquinas já trabalham a todo vapor para dar o início às obras. Vamos ver na reportagem. Os tratores já fazem um trabalho na área localizada entre o Instituto de Meteorologia e o Eixo Monumental. Os trabalhos começaram apenas 6 dias depois que o STJ autorizou que a quadra 500 seja construída. O projeto estava paralisado depois que a Vara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do DF aceitou o pedido de uma ação pública que questionava as licenças ambientais do empreendimento. Mas para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, responsável pela decisão do último dia 30, a demora para o licenciamento não faz sentido, já que o Sudoeste é uma área consolidada para residências e comércios há muitos anos. O Ministério Público já entrou com recurso junto ao STJ para reverter a decisão. Pois é, Cláudio, finalmente saiu aí, mas a gente percebe que a guerra judicial vai continuar, né? Exatamente. Você viu ali, né, a placa de como é que é? Um bosque, não sei das quantas, ele só tem mato, né? E grama queimada, eles chamam aquilo de Parque das Sucupiras. É a mesma coisa, a mesma malandragem que foi usada naquela suposta reserva indígena no Noroeste, né? Eles disseram que ali era o Santuário dos Pajés, uma picaretagem, porque afinal de contas nunca houve índios nessa região antes de Brasília, nem nos tempos imemoriais aí do nosso país. O fato é que as empresas que são proprietárias dessas áreas e que desenvolveram o projeto de construção da quadra 500 são empresas que se habilitaram a processos licitatórios, empresas que adquiriram legitimamente, legalmente aquela área para fazer os empreendimentos, para investir nos empreendimentos, e era intolerável essa situação, era insustentável. 13 anos de luta para conseguir fazer valer um direito. O direito de construir e de atender, inclusive, a uma demanda importante da classe média, que precisa de mais opções, etc., de moradia. E é no local que é designado, que é projetado exatamente para isso, para receber moradias. E é uma excelente, aliás, até uma decisão histórica do presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. E você vai ver a seguir, qualquer reforma que mude a estrutura de casa precisa de aprovação do GDF. Então, se você juntou um dinheiro e está cheio de planos, não saia daí que a gente explica o passo a passo. Logo mais, depois do intervalo, eu espero você. Agora são 12 horas e 45 minutos. Você mora em uma casa? Se sim, essa notícia é para você. Sabia que qualquer reforma residencial que mude a estrutura externa da residência precisa de autorização do governo? Pois é, impostos como IPTU, por exemplo, são calculados com base na área construída e é obrigação do dono do imóvel ir atrás dessa autorização sempre que resolve mudar alguma coisa. Se você não sabe por onde começar, veja na reportagem.
Desde o fim do ano passado, quem resolve fazer uma reforma em casa precisa procurar a Central de Aprovação de Projetos, a CAP, um braço da Secretaria de Habitação do DF. Antes, a autorização era feita pelas administrações regionais. Você se planeja, separa uma grana e resolve fazer uma bela reforma em casa. Aí descobre que não dá para começar no dia seguinte. Antes, precisa de um sim do governo. Aí vem a dúvida: por onde começar? Para agilizar esse processo, o GDF criou 10 postos como este. Aqui é possível tirar dúvidas e dar entrada na documentação. O retorno pode levar 30 dias. A análise da obra é feita por ordem de chegada dos pedidos. Só no caso de projetos residenciais, a CAP tem hoje 800 processos aguardando resposta se a reforma pode andar ou não. Apesar do tempo de espera, quem constrói sem essa autorização está sujeito a multa e até derrubada. E mais, o profissional que assina a obra pode ter o registro cassado. O primeiro passo é procurar um profissional habilitado, né, engenheiro ou arquiteto. Esse profissional vai em busca das normas do local para fazer o projeto de acordo com o normativo lá. Cada cidade satélite tem um normativo. Nós temos um atendimento lá por agenda, em cima de processos já analisados. Então, se a pessoa tem dúvidas quanto ao cumprimento das exigências, ele pode nos procurar. Otoniel é dono de uma loja na Feira dos Goianos e quer reformar o espaço. Ele admite que não sabia por onde começar, mas acabou se virando e gostou do atendimento na CAP. Agora ele conheceu, foi bem atendido, né? E agora estamos indo no local certo. Mas esse não foi o caso da dona Regina. Ela reclama da demora e da burocracia. Há mais de 2 meses, a aposentada aguarda resposta sobre uma autorização para uma pequena reforma. A ideia é fazer essa pequena obra, pequena reforma de 10 metros para que eu possa mudar para cá e a família aumentou, eu tenho um netinho. Regina procurou a administração do Parkway em agosto. No meio do processo foi informada que o pedido de reforma tinha seguido para a CAP, a nova central de aprovação. Desde então, ela espera uma resposta. É por ordem de chegada, são muitos processos, muitos pedidos. Então, não dá para entender. Eu soube que a CAP foi criada para agilizar, né, todos esses processos e cadê, né, essa agilização? Não estamos vendo, né? Pois é, e olha, em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação disse que o processo específico da dona Maria Regina, que você viu aí na reportagem, seguiu para análise técnica no dia 25 de agosto e que o prazo de conclusão é de 30 dias úteis. Quem tiver dúvidas sobre tramitação de processos pode ir pessoalmente a um dos postos avançados da Central de Aprovação de Projetos ou entrar em contato pelos telefones, anote aí, 3214-4179 ou 3214-4180. Tem ainda o site que é o cap.cedu.df.gov.br. Ô, Cláudio, mas que absurdo isso, né? Essa demora chega a ser revoltante, né? O governador Ibanez Rocha, quando ele foi eleito, ele disse aqui numa entrevista à Rádio Band News FM que ia acabar com essa demora, né? Inclusive, há uma demora excessiva na concessão de alvará de construção. Uma cidade que precisa de investimentos, aparece alguém querendo construir alguma coisa, imagina, que gera empregos, gera renda, faz o dinheiro circular, essas pessoas têm a maior dificuldade do mundo para fazer a sua obra. Né? Você vê lá, as pessoas levam 8 meses para fazer uma reforma de 10 metros na sua casa. 8 meses pedindo autorização. Eu conheço casos de pessoas que para construir uma casa de classe média, o alvará só foi liberado 3 anos depois. Sabe o que aconteceu? Desistiu. Quando o alvará chegou, foi liberado, a casa já estava pronta há 1 ano, pelo menos. Pois né? Porque eles cansaram de esperar. O empresário Paulo Otávio disse recentemente numa entrevista que o prédio que ele lançou, o mais recente lançamento da empresa dele, e olha que se trata de uma pessoa experiente no ramo, levou 5 anos para sair o alvará de construção, que é a autorização para se construir, né? É preciso que a secretaria cumpra, afinal de contas, as determinações que eu sei que receberam do governador Ibanez para alterar, né, completamente, para agilizar esse procedimento. Verdade. E olha, o respeito a produtores rurais foi um dos motivos apontados pelo presidente Jair Bolsonaro para a escolha de Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República pelos próximos 2 anos. Aras precisa passar por sabatina na Comissão de Justiça do Senado e ter o nome aprovado lá no plenário. E você... É neste conjunto de prédios espelhados, projetados por Oscar Niemeyer, que trabalha uma das autoridades mais poderosas da República, o Procurador-Geral. Indicado pelo presidente para um mandato de 2 anos,
O chefe do Ministério Público Federal é o único que tem prerrogativa constitucional para denunciar desde ministros, deputados e senadores até o presidente da República. No momento em que Executivo, Legislativo e Judiciário discutem o abuso de autoridade, qual o papel do novo chefe da PGR? Sobretudo agora, em que a Lava Jato, envolvendo centenas de políticos, foi prorrogada por mais um ano. Além dos crimes de colarinho branco, o novo procurador vai decidir sobre procedimentos de colegas acusados de abuso de autoridade. É o caso do chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Com a experiência de quem acusou no Supremo os condenados no Mensalão, este outro ex-procurador-geral diz que o desafio permanece o mesmo: julgar com rapidez os crimes de quem tem foro privilegiado. Quando você pretende responsabilizar pessoas que detêm parcela muito grande de poder, seja econômico, seja político, as investigações realmente enfrentam dificuldades muito grandes que levam à sua demora. Desta vez, os desafios não são menores. Além de se adaptar à nova lei de abuso de autoridade, manter boa relação com o Supremo em tempos de investigação sobre vazamentos de mensagens de procuradores e juízes, Augusto Aras terá o desafio de montar uma equipe sintonizada com a nova gestão, numa estrutura em que muitos membros de conselhos superiores ainda têm mandato até 2021. O nome foi confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro durante evento no Ministério da Agricultura para a inauguração do Observatório da Agropecuária Brasileira. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas, conversado com ele, já era a sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Então, é um homem que estará, não digo ao nosso lado, ao lado do Brasil, nas questões que afetam a Procuradoria-Geral da República. Advogado, professor de Direito na Universidade de Brasília e atual subprocurador da República, Aras tem 60 anos e é integrante do Ministério Público Federal desde 1987. Embora o mandato de Raquel Dodge termine em 17 de setembro, o Senado dificilmente terá tempo para analisar a indicação de Aras até lá. Se isso acontecer, quem assume interinamente a Procuradoria-Geral é o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Alcides Martins. Cláudio, era um nome que não constava da lista tríplice, né? Mas não tem que ter lista tríplice mesmo, né? Isso até é uma ilegalidade, segundo nos disse em entrevista o desembargador federal Fábio Prieto, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo. Ele lembrou que não há previsão legal para essa questão da lista tríplice. E um presidente da República só pode fazer aquilo que a lei manda ou que a Constituição determina. Nenhum nem outro tratam de lista tríplice. Além de tudo, essa lista tríplice é elaborada por uma entidade particular, privada, que é uma Associação Nacional de Procuradores. É uma entidade privada, não é pública. Não tem que se meter nisso mesmo, né? Mas é claro que em política e em poder não existe espaço vazio e eles conquistaram esse espaço aí graças a outros presidentes mais preocupados com demagogia do que em seguir a lei e foram impondo essa lista tríplice. E tem mais um outro problema da lista tríplice. O novo Procurador-Geral da República, ou o ocupante desse cargo, é o chefe do Ministério Público da União. O Ministério Público da União é composto não apenas pelo Ministério Público Federal. A tal da associação da lista tríplice só representa o Ministério Público Federal, mas tem também o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público Militar e tem também, faz parte do Ministério Público da União, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Qualquer um dos integrantes dessas entidades, né, desses organismos, pode ser escolhido Procurador-Geral da República e não apenas aqueles do MPF, como pretendem os defensores da lista tríplice, que, é claro, foram os únicos críticos dessa, além da oposição, os únicos críticos dessa escolha. A escolha tem sido muito elogiada também ali no Congresso e também pela magistratura aqui em Brasília. E você vai ver a seguir, crianças seriam usadas por imigrantes para entrada ilegal nos Estados Unidos. 10 pessoas foram presas aqui em Brasília. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você.
12 horas e 57 minutos, 10 pessoas foram presas ontem no aeroporto de Brasília suspeitas de um esquema de imigração ilegal que usava crianças. O grupo pretendia entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira do México. A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Federal. Imagens do circuito interno do aeroporto mostram o grupo reunido no saguão. Eles usam camisetas iguais, como se fizessem parte de uma excursão. É possível ver pelo menos 4 crianças brincando e um bebê de colo. Segundo a Polícia Federal, as crianças seriam alugadas para se passarem por filhos dos criminosos. A intenção era utilizar uma prática conhecida como cai-cai. Ela ocorre quando um maior de idade se entrega às autoridades migratórias na companhia de um menor, impedindo assim uma deportação imediata. Os presos vão responder por crimes de promoção da migração ilegal de menor idade, falsificação de documentos e outros crimes. Os pais das crianças também vão ser processados. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas daí de onde você mora. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número 999769204. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao 12:30. Espero você. Bom fim de semana de feriado, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.